Colocar nessa conversa mais uma vez nosso analista de internacional, Lorival Santana. Nessa ansiedade toda se somam esses números que a Mari nos mostrou dessa última pesquisa, mostrando os dois bem próximos ainda, uma ligeira vantagem para Kamala Harris, mas muito próximo ainda Trump e Kamala, mas principalmente essas opiniões de que os eleitores mostrando que, particularmente no assunto economia e imigração, Trump seria favorito para eles. Pois é, desculpa, eu não sei se todo mundo notou a imensa contradição nesses números que a Mariana Jangiacomo nos trouxe. A Harris é a preferida dos eleitores, de maneira geral, por 3 pontos percentuais. É o mesmo que acontecia há uma semana, ou seja, é um dado consistente. Na semana passada, a mesma pesquisa, 45 a 42, agora 46 a 33 e a 43. Os eleitores dizem que custo de vida, a direção que a economia está tomando e a imigração são os 3 principais assuntos. Que o país está indo para o caminho errado nesses 3 assuntos e que o Donald Trump seria melhor do que a Kamala Harris nesses 3 assuntos. E eles preferem a Kamala Harris. Isso é o custo da rejeição do Donald Trump. Quer dizer, ele é melhor nas políticas que mais interessam para os eleitores, mas ele não é o candidato preferido desses mesmos eleitores, dessa mesma pesquisa. O Trump, ele hoje, por exemplo, estava em campanha na Carolina do Norte. Ele, assim como a Harris, estão tentando conquistar o voto dos latinos. A Harris vai anunciar uma nova política para os latinos, para os homens latinos, para melhorar a renda, a empregabilidade deles, assim como ela fez em relação aos afro-americanos. Pois bem, hoje foi a vez do Trump e ele fez um discurso em que ele disse que a imigração está arruinando os Estados Unidos, que o maior problema dos Estados Unidos é a fronteira. E era para os eleitores latinos. E aí você dirá, mas há uma contradição também nesse discurso do Trump, né? Ele está atacando as pessoas cujo voto ele quer conquistar. Mas não, as pesquisas mostram que os latinos e os imigrantes legais, de maneira geral, aqueles que têm o direito de votar, afinal de contas, se tornaram cidadãos americanos, eles também têm uma grande preocupação com a fronteira. Eles não querem ser confundidos com eleitores, com imigrantes ilegais. E isso, a reportagem da CNN hoje, lá na Carolina do Norte, na cidade onde o Trump estava fazendo o comício, confirmou isso, ouviu os eleitores e eles disseram isso. Não, o Trump não estava falando sobre nós. Nós somos eleitores americanos, latinos, de origem latina, e nós não queremos essa bagunça, não queremos esses problemas de imigração ilegal na fronteira, nós somos imigrantes legais. Ou seja, aí o Trump está acertando na mão, né? Conseguindo conquistar até mesmo o eleitor. Olha aí o número, né? Veja que tanto na economia quanto na imigração, o Trump é preferido, que são os principais problemas, e, no entanto, ele não é o candidato preferido. Tudo isso para mostrar o quanto essa eleição é complexa e o quanto o Trump tem, sim, uma margem para virar esses números, né? Até porque esse é um número geral, a eleição popular não é o que conta são os estados pêndulos, nos quais, sim, a Kamala Harris ainda tem um ligeiro favoritismo, mas ela tem que brigar muito para manter esse favoritismo e para conquistar a confiança dos eleitores, que claramente a maioria não confia nelas, naqueles temas que são os mais importantes para eles. E rapidamente, Lorival, exatamente como você falou, exatamente por essa eleição ser tão complexa e por eles estarem tão próximos um do outro, segundo as pesquisas de opinião, pelo menos, é que tantos americanos estão interessados e dizendo que querem participar e vão votar, não apenas no 5 de novembro, mas a gente está vendo filas nos locais de votação, onde a votação já começou, nessa votação antecipada. A gente sabe que mais gente está pedindo as cédulas eleitorais para votar pelo correio. É isso que está atraindo as pessoas a participar dessa vez? Parece um pouco mais do que outras eleições nesse país onde o voto não é obrigatório? Mas faltam 2 semanas para a eleição e 18 milhões de americanos já votaram. Isso é um recorde, é um número impressionante. Realmente há um entusiasmo muito grande por essa eleição, pelo quanto ela divide os Estados Unidos, né? Ela traz
dois Estados Unidos completamente diferentes, dependendo do resultado delas, na economia, na questão climática, né, nas questões de democracia, e democracia é o quarto item mais valorizado pelos eleitores, segundo essa pesquisa, mas eles não tiram necessariamente as conclusões que nós, olhando de longe, esperaríamos. Realmente é uma combinação de questões que afetam diretamente os eleitores e de questões identitárias também, obviamente, né, de identificação, que tornam realmente esse cenário fascinante, acima de tudo, mas bastante complexo também. Muito obrigado, Lorival Santana.